E aí pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindo à live do MC2, à quarentena do MC2. É muito legal estar com vocês de novo e eu sinto a responsa de estar tocando e tocando aqui depois de ter passado tanta gente boa, tanta gente legal. E eu fico muito feliz de ver que as nossas lives estão alcançando o mundo. A gente vê pessoas assistindo dos Estados Unidos, da Europa e por aí vai. E a gente fica muito contente por isso. Então que você se sinta abençoado pelas músicas que a gente vai tocar e também se sinta abençoado pela palavra que será ministrada depois. Eu queria dizer para vocês que tem surpresa no meio das músicas, eu não vou cantar sozinho, vai ter mais gente cantando comigo e tentem não confundir, tá? E acrescento mais, o cenário vai mudar de noite para dia, então fique à vontade para acompanhar tudo de perto, do seu celular, da sua TV, não sei de onde você está assistindo. Mas antes de eu começar a tocar, eu queria perguntar uma coisa para você. Como você está? Porque lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele cita algumas pessoas que animavam ele, e ele dá ênfase ao nome dessas pessoas. Então, como você está? Você está bem? Você está feliz? Você está entediado, não aguenta mais ficar em casa? Você está se cuidando? Gostaria de saber como você está. Aproveita e coloca nos comentários aí como é que você está, para a gente saber como é que você anda, beleza? E agora eu vou tocar algumas músicas para vocês. Aproveite, cante junto com a gente, louve ao Senhor, faça o seu melhor para Ele, porque a gente está isolado, mas não está sozinho, ok? Vamos lá? Senhor, eis-me aqui, diante de Ti. Depois de me prostrar, então lhe adorar, eu quero ouvir. Senhor, eis-me aqui, diante de Ti. Depois de me prostrar, então lhe adorar, eu quero ouvir. Pai, eu quero ouvir. Se quiseres, fale-me. És como um tesouro de extremo valor para mim. Quando eu ouço tua voz me chamar, filho, vinde a mim. Eu tenho algo para ti. Senhor, eis-me aqui, diante de Ti. Mostrar, então lhe adorar, eu quero ouvir. Pai, eu quero ouvir. Pai, eu quero ouvir. Quero ouvir. Se quiseres, fala-me. Fale-me. És como um tesouro de extremo valor para mim. Eu ouço tua voz me
queria te dar algo que valesse a pena e te louvar, demonstrar o teu valor pra mim. Desde quando me tocou, a minha vida transformou. Eu não posso negar, Deus, não vivo sem você então. Deus, não vivo sem você então. Eu queria te dar algo que valesse a pena e te mostrar, demonstrar o teu amor pra mim. E desde quando me tocou, a minha vida transformou. Eu não posso negar, Deus, não vivo sem você. Sonda o meu coração e vê se há algum caminho mal. Sonda o meu coração e vê se há algum caminho mal. Quero ser teu sem medo e sem receio. Quero ser teu por inteiro. Quero ser teu sem medo e sem receio. Quero ser teu por inteiro. Quero ser teu sem medo e sem receio. Quero ser teu por inteiro. Mesmo que o mundo me alcançar, ou mesmo que o mar se levantar, os teus olhos vão estar, eu sei, em todo lugar. Sonda o meu coração e vê se há algum caminho mal. Sonda o meu coração e vê se há algum caminho mal. Sonda o meu coração e vê se há algum caminho mal. E vê se há algum caminho mal. Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. 3, 2, 1. Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostra quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado com a ti, pois tu
és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Vive por ti. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo. Aleluia, Senhor. Como é bom te adorar, Pai. Como é bom lembrar, Senhor, que nós somos dependentes de Ti em todas as circunstâncias, Senhor. Como é bom saber que Tu cuidas de nós, Pai, e que em todos os momentos de desespero, em todos os momentos onde a gente se sente só, Tu está lá para nos consolar, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça misericordiosa, Pai, que nos atinge, nos transforma, nos faz novo, Senhor. Jesus, meu coração vive por ti. Vive por ti. Vive por ti. Oi pessoal, tudo bem? Que bom que a gente pode estar tendo mais uma conversa durante o Quarentena MC2. E o que eu queria começar dizendo é o seguinte, eu não sei vocês, mas eu estou vendo tanto especialista falando que tudo vai mudar, o trabalho, as relações, o mercado financeiro, tudo vai mudar depois do coronavírus e da quarentena. A minha pergunta é, será que vai mudar mesmo? Porque pela minha experiência própria, eu sei que o ser humano, a gente, tem uma tendência a voltar para o estado anterior, né? Depois de um tempo, parece que a gente tem uma tendência irresistível para isso. Tem um pensamento muito arraigado por aí, que a ideia é de que quando a gente passa pelo sofrimento, por uma situação difícil, a gente sai lá na outra ponta automaticamente uma pessoa melhor. E a Bíblia diz que não é bem assim. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que a gente se torna uma pessoa mais forte. Quando a gente atravessa o sofrimento e as situações difíceis, aproveitando isso, enxergando isso como uma oportunidade de conhecer Jesus e de conhecer Deus pessoalmente. E é isso que faz toda a diferença. Todas as pessoas na Bíblia que enfrentaram e atravessaram
essas situações com fé, elas caminharam ao lado de Deus. Caminhar é um termo muito importante na Bíblia. A Bíblia usa isso como uma metáfora para essa nossa relação com Deus. Caminhar com Deus. Agora, que o coronavírus ele é interessante. Eu estava lendo, essa situação do coronavírus é interessante. Eu estava lendo essa semana uma crônica em que o autor dizia mais ou menos assim, que o coronavírus é uma doença muito ajustada ao nosso tempo, né? Porque quarentena, embora agora ela seja obrigatória para o mundo inteiro, literalmente, olha lá o mundo lá, a gente já pratica algum tipo de quarentena voluntária, né? Porque se tem uma coisa que essa radicalização da ideia de que somos pessoas únicas, o indivíduo acima de tudo, o indivíduo acima do coletivo, o indivíduo acima de todas as coisas, é que a gente pode fazer isso, a gente se isola em determinados sentidos, né? Tem quarentenas espirituais, tem quarentenas afetivas, tem quarentenas mentais, quarentenas políticas, porque a gente normalmente quer falar com quem a gente acha que nos entende, que pensa como a gente, que tem um estilo parecido com a gente de vida. E a gente pode fazer isso hoje. A tecnologia facilita muito isso, né? Mas tem uma ideia por trás disso que é o que eu gostaria de conversar com vocês, que é a ideia de que não dá para a gente encontrar quietude sem algum tipo de quarentena, quietude real. Quietude real é quando a gente sente a calma nos invadir, quando a nossa respiração ela volta para o seu estado normal, quando a gente sente serenidade. É o contrário da ansiedade. É como diz por aí, quando a gente vai com calma, vai com alma. Na verdade, olha aí que poético, que bonito, né? Mas parece ser tão difícil de encontrar. Quietude é também um processo, é uma disciplina espiritual, é um exercício espiritual. Esse exercício nós chamamos normalmente de solitude. Solitude é diferente de solidão. Solidão é aquela sensação de abandono, de desespero, de estar absolutamente sozinho, apesar e às vezes de termos milhares de pessoas ao nosso redor. Solitude é uma decisão de ficar consigo mesmo, para reavaliar-se, para olhar para si mesmo, para ter coragem de se encarar. Porque nessa quarentena uma coisa ficou bem clara para mim, é que a gente dá tanta desculpa e na realidade quando a gente tem oportunidade de fazer as coisas diferentes a gente não faz. Todo mundo dizia que não tinha tempo para fazer nada, a gente tem tempo agora. Mas aquele curso que você ia fazer, você continua não fazendo. Aquele exercício que você ia fazer, você continua não fazendo. Porque o problema em si não é tempo. O problema em si não é achar um momento. O problema é que a gente tem uma dificuldade tremenda de ficar consigo mesmo. Ficar sozinho. Ficar sozinho nos distrai mais do que as coisas fora. A gente está sonhando em poder fazer outras coisas. Talvez perdendo oportunidades. Nessa quarentena a gente pode passar o nosso tempo perdido aí, né? No sentido perdidos, longe das pessoas que a gente gosta, longe do trabalho como a gente entende o trabalho. A gente fica à deriva ou a gente pode buscar a quietude diante de Deus. Esse é o ponto. A gente pode aproveitar a quarentena para ser achado por Deus. Porque quando a gente começa a caminhar na fé e caminhar com Deus, a gente descobre o que a Bíblia nos diz nas parábolas de Jesus, que não é que a gente encontra Deus, não é a gente que acha Deus pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelos nossos pensamentos. Deus nos acha, nós somos achados por Deus. E a quarentena é uma oportunidade de nos prepararmos para sermos achados por Deus. Olha que coisa impressionante. Porque
o que me deixa assim muito impressionado comigo mesmo é pensar o seguinte: sem o meu crachá lá de funcionário, se eu não estiver no meu papel de pai, de marido, de pastor, o que eu sou? Quem eu sou? O próprio sucesso, o fracasso e o sucesso também são desculpas para a gente não parar para pensar quem a gente é. No Evangelho de Marcos, a gente vê um Jesus, não um Jesus dos ensinos e dos discursos, a gente vê um Jesus que faz, que age o tempo inteiro. E porque ele tem esse sucesso em expulsar demônios, em pregar a salvação, em fazer milagres, em estar com as pessoas, a gente vê que ele parece que quase não tem tempo para mais nada, nem para respirar. Mas quando eu leio Marcos 1, eu já vejo logo de cara que Jesus praticava essas quarentenas voluntárias. Lá no versículo 32, a Bíblia diz que Jesus ele passa uma tarde e vai até a noite curando pessoas. E as pessoas iam trazendo gente de tudo que é lugar e ele atendeu uma a uma essas pessoas, cuidou delas. E no versículo 35 diz que de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho também, pois foi para isso que eu vim. E Jesus andava por toda a Galiléia anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Isso não aconteceu uma vez. Jesus tinha como prática corrente na vida dele esses momentos em que ele buscava quietude com Deus. Inclusive pouco antes de ser crucificado. E diz que naquele momento ele estava tão agoniado, no momento de tanto sofrimento, que ele sentia como se ele fosse morrer. Jesus, ele de vez em quando ele dava uma isolada. E aí não era uma isolada porque ele não queria estar com as pessoas, muito pelo contrário, porque ele sabia que a gente precisa saber quem a gente gente precisa buscar a quietude de Deus, a gente precisa se encontrar com Deus, a gente precisa ser achado por Deus sozinho. Eu, Eduardo e Deus. E nesses momentos, o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar? Você tem essa oportunidade de fazer isso, aproveite esse tempo. Não tenha medo de se encarar no espelho e de olhar para si e de perceber o que você precisa mudar. Coisas que não são legais em você. Defeitos, problemas de caráter, coisas que Deus precisa mudar na sua vida. E eu quero te deixar 3 ideias sobre o que fazer na sua vida para que as coisas mudem daqui para frente. A primeira delas, ela vai contra o nosso senso comum. É a ideia de que a gente precisa falar coisas para Deus e então Deus vai nos ouvir. A verdade é que quando a gente é achado por Deus, a gente descobre na quietude de Deus que a gente pode ser transformado através do Espírito Santo. Nós temos que aprender a ouvir. A gente fala muito, a gente fala sem parar e a gente precisa aprender a ouvir. A gente tem que ouvir o que Deus tem a nos falar. Deus fala conosco através da oração. A oração não muda Deus, a oração muda o nosso coração. Quando a gente para se ouvir, em primeiro lugar, e ouvir as coisas que nós estamos pedindo, e os desejos do nosso coração, e a gente confronta isso com os ensinamentos de Jesus e de Deus na sua palavra, na Bíblia, e a gente começa a alinhar a nossa vida com o que Deus espera, o que Deus quer de nós. A Bíblia fala conosco o que Deus espera, o que Deus quer de nós. Isso é muito importante, a gente aprender a ouvir
ou quando a gente está ouvindo uma mensagem, quando a gente está ouvindo um ensino sobre a palavra, em vez da gente ficar com a nossa mente inquieta, pensando mil outras coisas, a gente levar a nossa mente para outros lugares, isso é ansiedade, né? A nossa mente sempre no futuro, sempre no amanhã, sempre no depois, a gente parar e ouvir aquilo. E responder como as pessoas responderam em Atos, a pregação de Pedro: irmão, o que nós vamos fazer a partir daqui? Deus, o que eu posso fazer para tornar isso uma verdade na nossa vida? Todo mundo já ouviu a história de Paulo, que não caiu do cavalo, tá? Porque a Bíblia não fala em cavalo, mas que caiu no chão quando teve um encontro com Jesus em Damasco. Todo mundo conhece essa história praticamente. O que ninguém lembra dessa história é que depois de entrar na cidade de Damasco, Paulo, que tinha como escamas nos olhos, ele ficou cegado, ele ficou cego, ele passou 3 dias em oração e jejum sozinho. Isso é muito poético, não é verdade? Porque é como a gente pensar que Deus mandou Paulo olhar para dentro de si. E quando Paulo recebe oração e as escamas caem dos seus olhos, a oração começa assim: irmão Saulo, Deus me mandou. Saulo já tinha tomado uma decisão. Saulo não tomou uma decisão de caminhar com Deus, de caminhar com Jesus, de dar uma guinada na vida porque as escamas caíram dos olhos. As escamas caíram dos olhos depois que ele tomou uma decisão. Parar, respirar, pensar sobre si, sobre as decisões que você tem tomado, não é uma atitude supérflua, é completamente essencial. E o último conselho que eu quero te dar é que você tome cuidado da maneira como você enxerga isso. É mais ou menos 1 ano e meio atrás eu resolvi mudar o estilo de vida e fazer os esportes que eu queria fazer e mudar. E ao longo desse tempo, e antes eu já tinha tentado isso algumas vezes, mas a gente vem com umas ideias assim, né? Não, eu vou começar amanhã eu vou cortar tudo, mulherada, vou ficar 1 semana em dieta e a minha vida vai mudar. E a gente tem essa ideia de que a vida com Deus, eu tiro isso do livro Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento, a Dor e o Sofrimento do Tim Keller, eu vou ler um trechinho, ele diz assim: muitas pessoas comparam o crescimento espiritual a mergulhar de um trampolim, elas dizem, vou entregar minha vida a Deus, vou deixar que as coisas erradas de lado, vou mudar completamente, esperem 6 meses e serei uma pessoa nova. Então a gente pensa isso, eu vou fazer 1 semana de dieta e minha vida vai mudar, eu vou tomar um remédio milagroso. Eu vou... Queima gordura, como se isso fosse possível. Gordura localizada. Pessoal, isso tudo é mentira. Isso tudo é auto-engano. Eu falava isso. Agora eu vou correr 10 km. Corri até um dia, quase morria, nunca mais voltava. Aí eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou ouvir o que o professor disse pra mim. O professor falou pra mim assim, você tem que começar, no mínimo, a vir 4, 5 vezes por semana aqui. Aí eu falei, caramba, vou fazer isso, comecei. E quando você começa, você não tem disciplina e tudo parece ruim, tudo parece doer, parece que você não vai chegar a lugar nenhum. Daí eu falei assim, agora eu vou numa nutricionista, porque não adianta eu cortar coisas que eu gosto, eu quero aprender a comer isso de uma maneira que vai me ajudar e não me atrapalhar. E o mais incrível é que depois de ir na nutricionista, eu efetivamente ouvi e fiz o que ela falou para eu fazer. E esse processo foi acontecendo naturalmente. Quando eu vi, ele já estava dentro da minha rotina. E ao final de um tempo, quando você começa a se olhar no espelho, você vê que as coisas estão mudando. E quando as coisas começam a mudar, você fica mais incentivado a continuar mudando. E assim, quando você vê, você está muito diferente. As pessoas dizem, que é você mudou isso, aquilo. Sim. Era o que eu queria, o que o Tim Keller continua dizendo aqui, ele diz o seguinte, que caminhar com Deus não é isso. Caminhar é orar todos os dias, é ler a Bíblia todos os dias, é obedecer todos os dias, é ter comunhão com os cristãos, é adorar a Deus em comunidade, é comprometer-se com a vida da igreja e participar dela integralmente. É algo rítmico e constante. Caminhar com Deus é uma metáfora que significa progredir devagar
e sempre, devagar e sempre. Para você ser a pessoa que você quer ser em Deus, para você conhecer Deus pessoalmente, não tente pular do trampolim, não tente fazer promessas mirabolantes. Começa no pouquinho, devagar e sempre. O último detalhe aqui desse ritmo e dessa constância está no fato de que a experiência cristã é comunitária. Tim Keller fala isso. É adorar em comunidade, ter comunhão, ter coisas em comum com outros cristãos, é participar da vida da igreja, não a igreja, os cultos e as programações da igreja, a vida da igreja, a vida das outras pessoas integralmente, nos momentos bons e nos momentos ruins, quando eu acho legal e quando eu não acho tão legal. Porque aqui vai o meu terceiro e último conselho, que é o seguinte: a gente tem que viver uma vida em comunhão com os nossos irmãos na fé, de tal maneira que a gente possa enxergar a vida da outra pessoa e a outra pessoa enxergue a nossa vida, porque uma das maneiras de ouvir Deus é ouvir conselhos, às vezes até umas broncas dos nossos irmãos na fé, para que a gente perceba o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, o caminho que a gente está tomando. Não tem nada pior do que uma pessoa que se isola voluntariamente porque acha que sabe tudo melhor que todo mundo. O orgulho é o pecado por trás de todo pecado. Não dá para você querer encontrar Deus pessoalmente, fazer parte da família dele, como a pastora Sara falou, nós, filhos do coração de Deus. Não dá para você querer fazer, você é adotado por Deus, você não pode querer recusar os irmãos que Deus te dá. Não existe isso. Eu aceito Deus, mas eu não aceito os irmãos que Ele me coloca na vida. Na semana anterior, o pastor David falou sobre um amor que amadurece. O amor que amadurece, ele fala a verdade com amor. E é por isso que a gente vive uma vida de comunhão, porque a gente pode falar a verdade para as pessoas em amor. Deus, quando Ele corrige a gente, Ele corrige nunca para nos destruir, mas para o nosso bem, porque Ele nos ama. Eu sou pai, eu acredito que muitos de vocês são pais também, e eu não aceito qualquer coisa dos meus filhos justamente porque eu os amo. Porque se eu não os amasse tanto, eu poderia aceitar certos comportamentos e dizer assim, tá passável, mas eu quero que eles descubram o melhor, eu quero que eles descubram o melhor caminho, eu quero ajudá-los nessa jornada. Que você descubra a quietude de Deus, que você descubra quem você é, não o que você faz, não o que você oferece, não o que você tem, quem você é. E que à medida em que você for atravessando esse momento, você vai ficando mais forte, porque você vai aproveitar, agarrar essa oportunidade de conhecer a Deus mais de perto, pessoalmente. Amém. Chegamos aos finalmente da reunião e esta é a última música. Eu espero que eu acerte tudo, porque quando me empolgo, eu erro as notas. Foi muito bom estar com você aí na sua casa. Eu espero que a gente se veja em breve em um dos MC2. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do MC2, é só acessar no Instagram, MC2Oficial. Lá a gente está fazendo lives semanais, falando sobre grupos de convívio, também trazendo algumas temáticas, onde a pastora Sara, que é psicóloga também, traz alguns assuntos bem legais. Então, aproveita, sai daqui da live, vai lá para o Instagram, já segue e já acompanha o que a gente está escrevendo por lá. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho que eu faço, eu sou vocalista de uma banda cristã e essa banda se chama Primos, UZ, tá? Quem quiser seguir lá, é só acompanhar lá também. Você encontra a banda no Instagram, no Spotify, Deezer, YouTube e por aí vai. Mas vamos voltar à nossa reunião aqui, né? Senão vira uma propaganda. Essa música eu gosto muito porque ela me dá esperança, porque ela mostra a verdade e também porque ela apresenta a palavra de Deus como certeza na nossa vida. Isso é muito legal e nos dá esperança e nos dá alegria de poder cantar esse som. Então, eu espero que você cante comigo, aí onde você está. Se estiver sentado, levanta. Se estiver deitado,
levanta. E se você pulou direto da palavra para cá, tô ligado, hein? Tô ligado. Vamos lá? Faz ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, mete aí. Tua voz vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Quem sabe canta. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Vem usar nossa voz como a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Vem usar nossa voz como a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. A relva seca e as flores cairão, a palavra do Senhor vai durar. As flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre, vai durar em nossos corações. Um dia veremos face a face. Um dia veremos ao Senhor face a face. Não haverá choro, dor, medo, solidão.
a tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Valeu, gente. Tchau pra vocês. Lembre-se de comentar aqui no YouTube. Não sei que dia você verá isto. Lembre-se de dar like e de seguir o MC2 em algum lugar por aqui. Ok? A gente se vê no Instagram. Tchau! Oi, gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para passar alguns recados para vocês a respeito da volta do nosso culto presencial, né? Como vocês podem ver, nós voltamos com o nosso culto presencial, mas com algumas recomendações. Todas essas recomendações por meio do nosso governo do estado, né, que sugeriu que nós voltássemos, né, que os cultos, missas, enfim, pudessem voltar às suas atividades, mas com algumas recomendações, né, com a capacidade de 30% das pessoas, né, nas igrejas, com um distanciamento das cadeiras de 1,5 m, como vocês podem ver, a utilização contínua de álcool em gel 70%, a higienização dos banheiros, cadeiras, enfim, toda a utilização de meios comuns das pessoas, né, cozinha, banheiros, enfim, né, que crianças, adolescentes somente podem participar dessas atividades a partir dos 13 anos. Então nós seguimos todas essas recomendações para que nós voltássemos às atividades. Então, né, aquelas pessoas que se sintam à vontade, que voltem, que participem, né, dos cultos a partir de agora. Mas os cultos online continuam, né, então você pode acompanhar por meio do nosso canal do YouTube também os cultos online que vão continuar sendo transmitidos, né. Nós continuamos também todas as quartas-feiras com a live por meio do nosso Instagram, né, no estudo bíblico com o pastor Walter. Durante a semana também nós estamos fazendo algumas lives com assuntos específicos com a pastora Sara. Nós também temos algumas novidades que vêm por aí durante a semana com outros assuntos, então fique atento às nossas redes sociais, né, para que você possa acompanhar todo o conteúdo que a gente vai estar trazendo para vocês, para que vocês fiquem isolados, mas não sozinhos, tá bom? Esse era o recado que nós tínhamos para passar para vocês. Outra coisa também é que os grupos de convívio, eles não voltaram ainda, né? A gente vai estar avisando vocês sobre a volta dos grupos de convívio. Então, por isso que eu volto a pedir para vocês que vocês fiquem atentos às nossas redes sociais, no nosso WhatsApp também, que vocês vão estar sendo informados sobre a volta de todas as nossas atividades. Mas por enquanto, a gente está aqui sempre em contato por meio da internet, por meio das redes sociais, tá? Fica aqui o meu abraço e até a próxima. Beijo!